Bom dia, meu aluno, minha aluna do Colégio Unifor do primeiro ano. Hoje nós vamos adentrar a segunda parte da aula de Platão, tá? Então, segunda parte, aula do dia 3 de abril, tá certo? Então, aonde você vai encontrar essa sua aula? Na página 65 até a página 69. Eu vou até na República, tá? Depois eu vou explicar as alegorias para você compreender melhor. Porque se eu explicar tudo hoje, vai ficar muito conteúdo, tá certo? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, antes da gente adentrar no conteúdo, é de você entender o que significa a palavra metafísica e o porquê Platão é considerado o pai da metafísica, tá? A palavra metafísica vai aparecer só com Aristóteles. Mas a expressão, né, o entendimento, a compreensão da metafísica se deu com Platão. Por quê? Porque Platão divide duas realidades. A meta, que está além, por isso que meta, além, e a realidade física, tá? E aí o que significa essa metafísica na filosofia de Platão? Então Platão, quando ele separa duas realidades, ele vai falar que essas realidades estão presentes no nosso ser. Onde está a realidade sensível, o seu corpo? Onde está a sua realidade inteligível, racional, a sua alma, a sua essência? A mesma coisa que Platão vai fazer quando ele separa dois mundos. Esse mundo que nós vivemos é o sensível. O mundo além, para fora do sensível, quer dizer, além da realidade física, é o inteligível. Então você tem que compreender isso. Por que Platão é o pai da metafísica? E o que significa física e metafísica? Física, realidade sensível. Onde está essa realidade sensível? No seu corpo. Meta, além da realidade física. Onde está essa realidade além? A sua alma, tá certo? E aí Platão, na página 65 e 66, né, na teoria das ideias, ele consegue resolver aquele problema de Sócrates. Porque Sócrates, quando ele chega para interpelar as pessoas, ele chegava e falava assim: o que é o amor? O que é a bondade? O que é a justiça? O que é a virtude? Então, quando ele questionava as pessoas sobre esses conceitos, o Sócrates achava que todos um dia ia encontrar essa realidade inteligível de bom, realidade inteligível, ou melhor, a ideia, né, ou a forma da bondade, a forma ou a ideia de justiça, a forma ou a ideia de virtude. E aí o Platão consegue resolver esse problema. Por isso que na página 65 e 66 vai resolver isso para você. Ele vai falar que, além dos atributos, né, éticos, como a virtude, a bondade, a justiça, todo ser, por isso que tem a imagem aqui dos cavalinhos, né? Todo ser, como os atributos morais, como a justiça, a virtude, né, possui uma ideia perfeita. E aonde estão essas ideias perfeitas? Esses entes particulares, esses seres particulares? Está tudo no mundo inteligível que Platão cria, tá? Que Platão entende, subentende, tá certo? Então, quando ele fala dessa teoria das ideias, o Platão consegue resolver esse problema de Sócrates. Qual o problema de Sócrates? Que existe uma realidade, uma forma, uma ideia inteligível para todas as coisas. Que coisas? Para a justiça, para a bondade, para a virtude e também para o ser humano. E também para as coisas. Como por exemplo, essa ideia desse copo aqui. Né? A perfeição, a essência desse copo, como esse copo é feito, para que ele foi feito, como ele surgiu, nós vamos encontrar essa ideia perfeita lá no mundo inteligível, tá? Então, quando eu mostro esse copo para você, eu falo que esse copo aqui não é perfeito. Não é perfeito. Por que não é perfeito? Porque ele está no mundo sensível. Ele é o espelho do mundo inteligível, tá certo? E aí, nós vamos aprofundar mais. Na sua página 66 e 67, o nosso Platão vai falar assim: então como nós conhecemos essa ideia de virtude, de bondade, do copo, né? Também do óculos,
né, do livro. Como nós vamos conhecer essas ideias perfeitas, né, essas formas perfeitas? Ele vai falar que as formas perfeitas de justiça, de bondade, de virtude, de ser humano, de canetão, de livro, de copo, está lá no mundo das ideias. E aonde que a gente percebe esse mundo das ideias? Captado pela alma. A nossa alma é a realidade inteligível. A nossa alma é a representação aqui na Terra da nossa realidade inteligível, tá certo? E aí, o Platão vai distinguir dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível, tá? E aí, você tem que entender como conseguiu, como começou todo esse processo de mundo sensível, mundo inteligível de Platão. Então, Platão falou que existia uma espécie de um deus, que ele chama de demiurgo, uma espécie de um deus artífice, quer dizer, um deus que arquiteta, né? Que plasma, né? É meio parecido com o deus do cristianismo, é um deus que pega do barro, dá o sopro e dá a vida. E aí, ele deu vida para quem? Na realidade, esse deus artífice, quer dizer, esse deus arquiteto, ele construiu o mundo das ideias. Lá no mundo das ideias estão as formas perfeitas de todas as coisas, tá? As formas perfeitas, repetindo de novo, de justiça, de bondade, de virtude, do ser humano, do canetão, do óculos, do livro. Lá estão as formas inteligíveis de todas as coisas, tá certo? E aí, esse Deus viu que esse mundo é tão perfeito, mas tão perfeito, que ele quis criar um idêntico a ele. E aí, o que ele faz? Ele plasma. Por isso que ele é artífice, ele é arquiteto, porque ele arquiteta um novo mundo. Que mundo é esse? O mundo sensível que nós vivemos. Esse mundo que nós vivemos. Ele é perfeito? Não! O perfeito é o mundo das ideias. E o mundo sensível? Ele é imperfeito. Vamos trazer um pouco lá para a sua realidade, para a sua vida. Quem é o mundo sensível em você? O seu corpo. Por que o seu corpo é imperfeito? Porque ele é a fonte dos sentidos. Aí você lembra do Heráclito, fala tudo muda, o que muda o tempo todo? Muda a sua opinião, que está ligada aos sentidos, tá? O que é perfeito em você? A sua alma, porque é a sua alma que processa o conhecimento, tá certo? E aí, nós vamos ver, você vê essa imagem aqui, que nós vamos explicar ela mais futuramente, na hora que a gente entrar nas alegorias. Mas o que significa essa imagem aqui? Essa imagem, Platão quis representar o mundo sensível, aqui ó, debaixo da caverna, das sombras, da imperfeição, e o mundo inteligível, que é fora da caverna, que é o mundo perfeito, tá? Aqui tá as ideias perfeitas. Aqui embaixo, ó, está a sombra das coisas perfeitas, tá certo? E aí, continuando e prosseguindo a nossa videoaula, né? E aí o Platão vai falar assim, como, né? Como surgiu esses dois mundos? Eu já retratei essa realidade para você. Aí, eu já exemplifiquei aqui, falando sobre o demiurgo, né? Esse deus artífice, né? Esse deus arquiteto, né? Que plasma, que cria o mundo perfeito, mas ele é tão perfeito que ele, na realidade, não quis colocar as almas lá, ele quis colocar as almas neste mundo imperfeito. Na realidade, nós vamos chegar nesse mundo perfeito. Você já chegou nesse mundo perfeito. Você já esteve no mundo inteligível. O que você está fazendo aqui? Aí que você vai entender. O que você está fazendo aqui? Qual que é a sua missão aqui nesse mundo sensível? Conhecer. Mas conhecer não é conhecer. Conhecer é relembrar. Então, você vai lá na sua página 72, ele vai contar o mito de Er. E o mito de Er exemplifica toda a teoria do conhecimento de Platão, ou a teoria da reminiscência da alma. Tá claro? Então, primeiro, o Deus Demiurgo cria o mundo inteligível. Só que o mundo inteligível é tão perfeito que ele não deixa as almas viverem lá. Ele cria outro mundo, que é o mundo do sentido, sensível, tá? Tá entendendo essa separação? Inteligível, sensível,
Aonde você está? No sensível. O que você está fazendo aqui? Você está em busca do inteligível. Quando você busca o conhecimento das coisas, você aproxima-se do mundo inteligível. Tá certo? E aí, quando ele relembra-se o mito de Er, ele vai citar o exemplo de que nossa alma, antes do nascimento, quer dizer, a nossa alma, antes de adentrar a esse corpo, né, esse corpo, as nossas almas viviam no mundo inteligível, contemplando todas as formas perfeitas. Então, quer dizer, nós tínhamos o conhecimento de todas as coisas. Só que chegou uma hora que nós precisamos vir para o mundo sensível. É aí que você vai entender por que algumas pessoas conhecem mais e conhecem menos, tá? Aí, nessa passagem do mundo sensível para o mundo inteligível, então você está lá. Você quem? Alma. Alma está contemplando as verdades lá do mundo inteligível. Só que chega uma certa hora que você precisa nascer, você vai vir para o mundo sensível. E aí o que você vai fazer? Você vai beber de uma água. Que água é essa? De um rio que passava no meio, entre o sensível e o inteligível. Então essas almas tinham que beber dessa água. Quem bebe pouquinha água desse rio, como chama esse rio? Da Leté, quer dizer, não da Aleteia. Da Leté significa o rio do conhecimento, tá? Ou desculpa, o rio chama Leté, quer dizer, é o rio do esquecimento. O conhecimento, a verdade, está no mundo inteligível, mas você precisa passar para o mundo sensível. Então, como você vai fazer essa passagem? Você precisa beber dessa água. A sua alma precisa beber dessa água para quê? Para esquecer tudo aquilo que você já conheceu lá no mundo inteligível. Então você bebe da água, esquece de tudo, nasce num corpo humano, ou de qualquer outro animal, nasce num corpo, mas principalmente no corpo humano, porque é o homem que aproxima-se da verdade. Você nasce no corpo humano e esquece de tudo. Esqueceu de tudo. Só que aí que está o conhecimento. Você vai começar o processo do conhecimento. Como assim começar o processo do conhecimento? Você vai começar a buscar a verdade. Na hora que você começa a buscar as verdades, conhecer as coisas, você não está conhecendo, você está relembrando algo que já conheceu lá no mundo inteligível, as formas perfeitas lá no mundo inteligível, tá certo? Não esquece do rio, não esquece do rio. Se você bebeu pouca água, por isso que você nessa vida relembra muito menos as coisas, tem mais dificuldade de conhecer. Se você bebeu toda a água, se você bebeu muita água, se você bebeu muita água, você esquece muito mais. Por isso que você tem dificuldade de conhecer. Agora, se você bebeu só um pouquinho de água, por isso que você tem facilidade de conhecer mais as coisas, tá certo? E aí, pra gente finalizar, o livro A República, nós temos que destacar as 3 almas, a forma de poder, a educação e o conceito de justiça. O nosso tempo está ficando curto, tá certo? Então, para você entender melhor, para Platão, nós vivemos de uma realidade dual, dupla, que é o corpo e a alma, tá certo? O corpo e a alma. Elas não são realidades amigas, né? Corpo, sensível, alma, inteligível, tá certo? Lembrando dos 2 mundos, sensível e inteligível. Nós, seres humanos, que vivemos essa realidade dual, uma guerra, uma luta entre corpo e alma, porque o corpo é a prisão da alma, é o cárcere da alma, e a alma que vai contemplar as verdades, vai conhecer as formas inteligíveis, a nossa alma é dividida de 3 formas, tá certo? De 3 maneiras. Então, eu vou dar uma paradinha agora, para que na próxima aula eu explique melhor, tá certo? Para não ficar tão longo esse vídeo.